verso 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Estamos juntos? Então vamos lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque podemos louvar o Teu santo nome, ó Pai, glorificar esse nome tão poderoso, que transforma, ó Pai, as nossas vidas a cada dia, que transforma a vida daqueles a quem o Evangelho tem alcançado e tem crido no Senhor, ó Pai. Muito obrigado por todas essas bênçãos. Eu te peço, ó Pai, que nós possamos nos submeter, ó Pai, ao Teu poder, à Tua vontade, ó Pai, e que possamos lançar sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós estávamos aí há alguns minutos atrás acompanhando a apuração dos votos, né? E como a disputa está muito acirrada, né? Muito próximo um do outro, né? Uma hora um está na frente, outra hora é outro, né? Talvez nesse momento já até saiba quem é o próximo presidente, eu não sei. Mas pensando nisso, né, irmãos, causa em nós um impacto, né? Essa disputa política, só se fala de política no Brasil agora, né? Só se fala de Bolsonaro e Lula. E a gente fica nessa ansiedade. E a ansiedade, ela tem sido um mal da nossa época, né? As pessoas andam muito ansiosas. E o que vem a ser essa ansiedade, né? Eu estava pesquisando e estudando a respeito, né? E peguei esse versículo hoje, logo cedo, mandei no nosso grupo lá, né? Que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Mas o que é essa ansiedade? O que vem a ser isso, né? De acordo com o dicionário aqui, ele diz assim, é um estado psíquico, né, da mente de apreensão ou de medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então vamos pensar no que está acontecendo hoje. Você tem praticamente metade da população, né, dos eleitores brasileiros querendo que o Lula ganhe, e a outra metade querendo que o Bolsonaro ganhe. Então, enquanto não sair essa disputa, fica todo mundo ansioso. Fica naquela pressão, porque você fala assim, pô, e se o outro ganhar? Puxa vida, mas não pode ganhar? E você fica nesse sofrimento, nessa apreensão, certo? Nessa ansiedade. Você fica, assim, perturbado. Você fica angustiado. Né? Isso pensando nas eleições. Mas nós temos diversos tipos de ansiedade. Nós temos ansiedade até por problemas do nosso próprio corpo, né? Patológico, né? Que é algo do próprio corpo. Né? E o que a ansiedade causa em nós? Ela causa pânico, ela causa fobia, né? Que é medo de alguma coisa, ela causa uma perturbação, né, obsessiva, compulsiva, né? Hoje em dia nós temos muitos casos de depressão, né? A depressão tem sido algo que vem devido a essa ansiedade. Então percebe, irmãos, esses tipos de ansiedades, elas provocam em nós essas perturbações na nossa mente, no nosso corpo, tá? Pode passar, irmão, não tem problema. Cuidado só para não enroscar o pé. Tá? Então veja, e aí olhando para as Escrituras, olhando para a Bíblia, né? Pensando no versículo que nós lemos, né? Que Pedro diz assim, ó, lance a sua ansiedade sobre o Senhor, né? Deixa que Ele vai cuidar de vocês. É o que a Bíblia vai nos ensinar através
desse mal que existe desde muito tempo atrás. Olha só que coisa interessante, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele já falava sobre a ansiedade. Vamos lá para Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 25. Ó, o Senhor Jesus estava ali no famoso Sermão da Montanha, né, como nós conhecemos, passando diversas orientações. Olha só o que ele diz aí no verso 25. Por isso vos digo, Jesus está falando, ó, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Então veja, o Senhor Jesus lá atrás, mais de 2000 anos atrás, já falava para os discípulos assim, ó, não andeis ansiosos. Tira essa ansiedade. Por que você fica aí se preocupando o que vai comer, o que vai beber, nesse desespero? Irmãos, ele vai dar o exemplo aqui dos passarinhos que são alimentados, das flores que são bem vestidas, né, bonitas. Ele vai dar o exemplo da própria criação, né? Não, né? Então você percebe que o problema da ansiedade é antigo? É antigo, irmão. Já era ansioso, sempre todo mundo estava preocupado com o dia de amanhã. E ó, olha só o que diz aí no verso 34. Versículo 34, mesmo texto aí, tá? Mateus 6, verso 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, peraí. Eu posso estar ansioso, né? Porque eu vou me vestir, ou o que eu vou comer, mas tem gente que está preocupado com o dia de amanhã. Irmãos, talvez alguns dos irmãos não vieram no culto porque quer ver o resultado da eleição. Como se nós pudéssemos alterar o resultado. Não podemos. Não é verdade? É muito melhor estar aqui pensando nas coisas de Deus, glorificando a Deus, do que ficar lá desesperado, sabendo... Vai estar tudo na internet, irmãos. Quando eu chegar em casa, eu vou ser curioso, eu vou ver o resultado. Eu também quero saber. Né? Mas talvez o meu coração vai estar bem mais tranquilo, né? Eu não vou poder mudar mesmo, e não fiquei naquela apreensão, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. É que nem jogo de futebol, né, irmãos? Nós tivemos acho que semana passada, a final... calma lá. A semana passada teve também Corinthians e Flamengo. E foi um jogo bem mais terrível do que ontem. Por quê? Porque o Flamengo começou ganhando, depois o Corinthians empatou e depois foi para os pênaltis. E foi um caos, né? Tanto para corintiano quanto para flamenguista. No final, os flamenguistas ficaram felizes, entendeu? Porque alguém tinha que ganhar. Mas a ansiedade, né? Aquele desespero, é assim que é, irmãos. Mas olha só o que a Bíblia nos ensina, olha o que o Senhor Jesus falou: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Mas a ansiedade tem sido um grande mal nos nossos dias. As pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam desesperadas pelo que vai acontecer, quem vai ganhar, como é que vai ser o dia de amanhã, se vai estar chovendo, se vai estar frio, se vai estar calor. É esse desespero. As pessoas ligam para você, estão tão ansiosas de que você atenda, que se você não atender, as pessoas ficam bravas com você. A pessoa liga no seu celular, às vezes você está longe do celular, não pode atender ele, nem ouve. Aí a pessoa, eu te ligo, você não me atende. Eu já fiz isso várias vezes com a Marisa.
Tá vendo? Eu ligo, ela não atende, caramba, onde que essa mulher tá? Que não me atende? E ela faz isso sempre, tá, irmão? Ela faz isso sempre. Porque a Marisa não liga muito pro celular, entendeu? Ela bota o celular na gaveta lá e esquece dele, entendeu? E tá trabalhando. É assim mesmo. Mas a gente vive numa época da ansiedade. Olha só o que o apóstolo fala a respeito da ansiedade, irmãos. Vamos lá para Filipenses. Filipenses, depois de Efésios, né? Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Depois de Efésios, Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6 e versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, peraí, nós não devemos estar ansiosos, inquietos, preocupados por coisa alguma, irmãos. Pelo contrário, sabe o que a gente tem que fazer? Dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, suplicar a Deus e agradecer, né? Ações de graça é ser grato, é reconhecer que Ele está no controle, é reconhecer que é a vontade dEle, é glorificar e agradecer, porque Ele é Deus e nós somos seus filhos. Então nós não devemos ficar inquietos, ansiosos por nada, nós temos que confiar no Senhor. E olha o que ele diz no verso 7 aí, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus que nós não conseguimos entender é que vai guardar o coração e a mente. O Senhor Jesus, Ele nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É essa paz aqui, a paz de Deus, a paz de Jesus. É essa paz que tira de nós a ansiedade, os pensamentos pessimistas, o medo, a apreensão pelas coisas. Irmão, se você ficar assistindo lá o jornal que só fala de assassinato, morte, bala perdida, você não sai de casa. Se você ficar ouvindo aqueles médicos que falam que tem bactéria na esponja, na pia, em todo lugar, você não consegue nem tocar nas coisas. As pessoas ficam com medo, ansiosas. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Nós temos que lançar sobre o Senhor Jesus a nossa ansiedade e receber dele a paz. A minha paz vos dou. Deixo-vos a minha paz. O Senhor Jesus, Ele nos deu essa paz, conforme João 14, versículo 27. Não deixe a ansiedade te aprisionar. Não deixe o seu coração ou a sua mente ser aprisionada pela ansiedade, pelas inquietações, pelas preocupações. Por quê, irmãos? Porque isso vai acontecer. Lá em Provérbios, vamos lá para Provérbios? Então, se você abrir no meio da sua Bíblia, você vai abrir em Salmos, é o próximo livro, né? Salmos, Provérbios. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz para nós aí, ó. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Amém? É esta boa palavra que eu quero transmitir para os irmãos aqui, para quem está nos assistindo. Tira essa ansiedade que está abatendo o seu semblante, que está te oprimindo. Eu estava estudando, né, e aí teve um
um site que eu entrei, né, que o autor fala que a ansiedade é algo que nos aprisiona, que parece que nos asfixia, que parece que rouba o nosso oxigênio. Você fica assim apreensivo. Então você percebe, irmãos, que a palavra de Deus já diz, que essa ansiedade deixa o coração da gente, deixa o homem abatido. Mas uma boa palavra alegra. E qual é a boa palavra, irmãos? Jesus. Ele é a boa palavra. Ele é a palavra viva de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós e que nos ajudou, que nos orientou, que nos ensinou e que nos salva por meio do seu sacrifício. Não devemos, irmãos, de forma nenhuma, deixar o nosso corpo abatido pelas ansiedades desta vida. Não devemos ser presos, mas devemos vencer a ansiedade. Como é que eu faço para vencer a ansiedade? Porque até certa quantidade de ansiedade é normal, tá, irmãos? É normal. Por exemplo, você faz uma entrevista de emprego. Aí o entrevistador fala, aguarde na sua casa que eu depois vou passar o resultado para você. Você fica ansioso. É natural. Ou se não, você faz um exame médico, por exemplo, né? Colhe um sangue lá, porque o médico está desconfiado de algum problema e tal. Aí você quer saber qual é o resultado. É uma ansiedade normal, tá, irmãos? O problema é aquela ansiedade que nos oprime, que faz com que nós ficamos acuados, com medo, que nos prende. Então perceba só, irmãos, como que Davi nos orienta a respeito da ansiedade. Vamos lá para Salmos, capítulo 37. É só voltar um pouquinho aí, né? Você está em Provérbios, Salmos, capítulo 37, versículo 3 e 4. Como que eu posso vencer a ansiedade, irmãos? Como é uma forma de você conseguir vencer, né? De não ser preso por ela. Capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Então, confia no Senhor, porque é Ele que cuida de nós. É Ele que nos alimenta. Deleita-te, né? Tenha prazer, tenha alegria no Senhor. E Ele vai conceder os desejos do seu coração. Então nós percebemos, irmãos, que nós podemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade com confiança, tá? Temos que ter a coragem de entregar o nosso caminho ao Senhor, as nossas decisões, e descansar no Senhor. Se você for comigo lá no versículo 7, agora, no versículo 5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então nós temos que não somente confiar e nos deleitar, né, nos alegrar no Senhor, mas entregar a nossa vida, o nosso caminho, a nossa família, o nosso casamento, a nossa igreja, o nosso irmão que está enfermo, o nosso país. É assim, irmãos. Temos que entregar nas mãos do Senhor, porque Ele o fará. Temos que confiar nele. Olha o verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então nós temos que descansar no Senhor e esperar no Senhor, tá? Deus, irmãos, Ele está no trono de poder, controlando, comandando, fazendo tudo no universo, inclusive cuidando das nossas vidas. Ele está no controle dos problemas, das crises, das dificuldades, das doenças. Olha, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu fiquei, assim, bastante triste, né, com a minha vizinha lá que está internada.
E eu tenho ligado para o meu vizinho lá para saber como é que está a situação, se eu posso ajudar em alguma coisa. Tá? Por quê, irmão? Porque a gente fica assim, é natural. Mas a minha oração a Deus por ela é: Senhor, ela está nas tuas mãos. Cuida dela. Faz a sua vontade. Dê forças, né, a ela, a seu esposo. É assim que nós devemos fazer. Por quê? Porque Ele conhece as nossas necessidades, tá? Ele mesmo está no controle de tudo. E olha só o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito do controle de Deus sobre a vida dos homens. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se você não tem esse versículo marcado na sua Bíblia, eu o convido a marcar, né, sublinhar, destacar ele, porque olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito da soberania do nosso Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que o apóstolo Paulo está afirmando. Sabemos, Paulo está falando que ele e os demais que estavam com ele sabiam, e nós também temos que ter essa convicção de saber que tudo contribui para o nosso bem, que tudo está contribuindo junto, até mesmo as tribulações, irmãos, até mesmo as doenças, até mesmo a morte, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é confiar no Senhor, irmãos. Isso é lançar sobre Ele a nossa ansiedade. É quando eu tenho a convicção de que as coisas que estão acontecendo em minha volta vão contribuir para o meu bem. E se não for para o meu bem, vai ser para o bem daqueles que amam a Deus, dos que estão em volta. Talvez, irmãos, quando nós estamos numa situação difícil, é difícil essas coisas, irmãos. Mas aí entra, né, a nossa confiança, a fé que nós temos no nosso Deus. Então nós devemos lutar contra essa ansiedade, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele está controlando. Mas se ainda assim você não consegue tirar esse sentimento de dentro de você, que te oprime, que te machuca, que te dá medo, né? Que a ansiedade é isso, irmãos. Ansiedade é isso, é aquele negócio que nos aprisiona. Como é que eu faço então? Eu estou tentando confiar no Senhor. Aí, irmãos, eu gostei muito das palavras de Davi, tá? Que está lá no Salmos 42. O Salmos 42 é um salmo muito bonito, maravilhoso, mas olha o que o autor aqui, né? Ele está ali glorificando a Deus, né? Salmos capítulo 42, versículo 11. Salmos 42, versículo 11. Olha o que ele pergunta aí, ó. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e meu Deus. Então, pergunte para si próprio, por que você está abatida, minha alma? Por que, mente, você está aí preocupada? Por que você está se oprimindo? Espera em Deus, irmãos. Irmãos, o cristão tem que esperar no Senhor. Irmãos, é claro que nós temos as nossas posições políticas, a gente tem, né, as nossas convicções, e muitas vezes a coisa não acontece como nós queríamos. Então o que eu tenho que fazer? Esperar no Senhor.
confiar nele, né? Descansar no Senhor. Então, quando o apóstolo Pedro fala na primeira carta de Pedro, né, que nós devemos lançar a nossa ansiedade, irmãos, nós temos que lançar essas coisas que estão nos oprimindo, confiar somente no Senhor, descansar, deleitar, crer no Senhor, irmãos, porque Ele cuida de nós. Vamos ver mais uma vez, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, para nós podermos encerrar. Talvez alguém que esteja nos assistindo pela internet está passando por uma ansiedade, por um momento difícil na vida. Lance a sua ansiedade, confia no Senhor, creia no Senhor Jesus, deposite sua vida, sua confiança no Senhor, para que você possa ser cuidado por Ele. Olha aqui o que Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Deus tem cuidado de nós, como um pai cuida do filho. E nós temos que confiar em Deus como um filho pequeno confia no seu pai. Tá? É dessa forma que tem que ser a nossa relação. Talvez você esteja ou já tenha lutado contra a ansiedade, pois eu o convido a refletir naquilo que a palavra de Deus nos ensina através das suas palavras. Pois não, irmão? Tem também, acho que é um salmo também, uns confiam em cavalo, outros não sei o que, mas eu confio em... Mas nós confiamos no Senhor, né? Então veja só, irmãos, a nossa confiança não tem que estar... É claro que a gente tem o nosso candidato, quer que ele ganhe, mas a minha confiança não está no presidente, não está nas nossas forças, não está no patrão, no trabalho. Não, irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Veja, irmãos, a gente não tem que ficar se preocupando com o dia de amanhã. Mas eu não estou dizendo, né, irmãos, que nós não precisamos estudar porque amanhã Deus vai cuidar de nós. Não, não é isso que eu estou falando. Não entenda isso. Eu não recolho o meu INSS porque lá no final Deus vai cuidar de mim. Não, não é assim, irmãos. O que eu estou falando é que nós não podemos, irmãos, estar confiando em nossas próprias forças, pensando que o dia de amanhã a gente vai conseguir mudar. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo antecipadamente, tá? E muitos sofreram esses últimos dias aí com toda essa luta eleitoral, né? Toda essa disputa eleitoral. Irmãos, não entre nessa disputa, confie no Senhor. Não estou falando que você não possa ter a sua posição. Se você quiser falar alguma coisa, você pode falar, mas o que eu estou dizendo não é X, Y ou Z que vai resolver a nossa vida. Não, quem cuida de nós, quem tem cuidado de nós é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe os irmãos, abençoe aqueles que estão nos assistindo, que essa palavra seja realmente algo que possa mudar a sua vida. Vamos orar para nós podermos encerrar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra tem nos ensinado a respeito dessa ansiedade, dessa inquietação, dessas coisas que muitas vezes nos oprime, porque estamos ansiosos em saber o resultado, em ficar sofrendo muitas vezes antes dos problemas. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a termos confiança no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a deleitarmos, nos alegrarmos no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a descansar no Senhor, porque o Senhor é que tem cuidado de nós. Pai querido, abençoa cada um dos teus servos aqui esta noite, abençoa aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, abençoa a nossa nação, nossa igreja, nossas famílias, ó Pai, e nos leva agora em paz e em segurança para os nossos lares, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.